CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero. Essa semana nós já entrevistamos o presidente da CACEMES, Ricardo Hayashi, que nos trouxe um panorama de dentro do hospital. Ele chegou a dizer que a procura por atendimento de pessoas com suspeitas de Covid cresceu 400% nos últimos 20 dias. Hayashi também destacou para a gente que o hospital, a direção do Hospital CACEMES já pensa em adotar medidas emergenciais do ponto de vista de separar parte da área administrativa para criar leitos. Bem, esses são reflexos do que está acontecendo agora, nesse começo de dezembro, em relação à Covid. E hoje nós vamos entrevistar o diretor-presidente da Unimed Campo Grande, Dr. Maurício Simões Corrêa, que está aqui no estúdio e também vai nos trazer um panorama de como está a situação no Hospital da Unimed, que é um dos maiores hospitais aqui de Mato Grosso do Sul. Doutor Maurício, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Como a gente pode analisar o cenário do ponto de vista da Unimed, que tem uma importância na estrutura hospitalar hoje do Estado? Bom, a situação é realmente extremamente delicada. Desde o princípio da pandemia, no mês de março, nós nunca vivemos um momento de tamanha pressão para a internação hospitalar. Nosso hospital, nesse momento, posso dizer a você que ele está com 100% de ocupação. Nós estamos conseguindo atender as pessoas e dar resolutividade por conta do que nós chamamos de gestão clínica, que é a gestão hospitalar. No hospital, ao mesmo tempo que chegam pessoas necessitando de internação, existem pessoas em condições de alta. Então, é essa gestão que nós estamos realizando e dando conta do recado. Agora, é bom que as pessoas se lembrem que o hospital, como qualquer outra unidade, ela também precisa de fazer seus reparos, de fazer suas adequações, higienização. Então isso leva um tempo. Tudo isso está sendo feito muito corrido para poder dar atenção a todos que estão precisando nesse momento. Estamos numa situação, como eu disse no início, delicada, mas até esse momento segura. Não há nenhuma questão de insegurança no atendimento aos nossos pacientes internados no nosso hospital. A segurança continua ainda sendo prioridade, mesmo que atrase um pouquinho ou demore mais o atendimento. Isso não pode abrir mão. Isso. O aumento de atendimento, do pronto atendimento, ele está na casa dos 400%, como você disse que o Ricardo, na sua entrevista aqui, alegou, da CACEMES. Então também houve esse aumento. Isso. Em julho e agosto, que foi a nossa primeira onda, a média de atendimentos no nosso pronto atendimento dia era de 50 atendimentos dia. Essa semana, a média de atendimento tem sido de 200 pacientes dia. Isso são 400% de aumento. Logicamente que 80% desses atendimentos são pacientes jovens com a forma leve da doença. Ou seja, são atendimentos praticamente ambulatoriais. Eles vão até o hospital, realizam os exames de diagnóstico e de avaliação e são liberados para a sua recuperação domiciliar. Ocorre que a cada 10, 15 jovens desses que chegam com a forma leve, acaba chegando também uma pessoa com mais de 50 anos, numa forma mais mediana, às vezes até grave da doença. Doutor Maurício, eu lembro que a gente conversou lá no começo da pandemia, nós fizemos também um raio-x com todos os hospitais praticamente, e na época a gente falou sobre insumos, a questão dos materiais necessários para intubação na época. Isso foi resolvido? Está tranquilo do ponto de vista dos medicamentos básicos e da estrutura hospitalar para manter os pacientes? Essa situação ela ocorreu no Brasil todo, porque você teve todas as nações do mundo ao mesmo tempo buscando os mesmos tipos de insumo.
Na Unimed Campo Grande, nós não estamos tendo nenhum tipo de problema, não tivemos nenhum tipo de problema desde o princípio, porque no mês de março nós já iniciamos estoques para pelo menos 3 meses de necessidade. E vimos fazendo isso constantemente desde o princípio. Então, não é uma situação que nos preocupa no momento. Nós temos estoque suficiente para atender nossa demanda. Agora, é possível que outros setores tenham essa dificuldade mais à frente, quando todos novamente, já que vários estados do Brasil hoje estão com seus números em elevação. Então, é possível que os fornecedores novamente tenham dificuldade de fazer as entregas. Nós aqui da CBN temos recebido diariamente os boletins da Unimed, destacando os leitos de UTI, né, específicos para a Covid. São 30, se eu não me engano, 30. E nos últimos dias os 30 estão ocupados, como o senhor disse para a gente, 100% de ocupação. E é claro que nos boletins, possivelmente a equipe médica, a equipe técnica faz uma avaliação. Qual que é a leitura dos médicos, dos especialistas? O que vocês conversam diariamente do que está acontecendo e do que pode acontecer para os próximos 7 dias, 15 dias? Qual que é a leitura de análise? O que pode acontecer, todos nós sabemos, que é o caos, né? Ou seja, você ter um número de pacientes necessitando de leitos maior do que a capacidade oferecida. E isso, se todos se recordam, foi muito discutido lá em fevereiro e março, que um dos motivos de que nós deveríamos nos cuidar e evitar a transmissão da doença era exatamente para que a capacidade hospitalar instalada no Brasil fosse suficiente para ir atendendo as pessoas que fossem adoecendo. Quando muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, certamente vai haver um engarrafamento de pacientes necessitando de atendimento médico hospitalar e, infelizmente, a estrutura a ser oferecida, ela é finita. E as pessoas precisam ter essa consciência. Então, nesse momento, o que nós conversamos entre nós nós estamos sempre buscando a nossa rota de fuga. Nós temos 30 leitos de UTI hoje funcionantes, mas nós temos mais 10 leitos, pelo menos, na expectativa de ser colocado em funcionamento. Logicamente que isso ocorre de acordo com a demanda, até porque o que as pessoas precisam entender é que constituir uma equipe de profissionais de saúde para tocar uma UTI, eu costumo fazer uma analogia, é igual aquela corrida de revezamento do atletismo. Você pode pegar os 4 melhores corredores do mundo, mas se eles não treinarem a corrida, em algum momento o bastão cai e eles são desclassificados. Na medicina intensiva, a queda do bastão é uma vida que se perde. Então, você não constitui equipes de profissionais, por mais capacitados, gabaritados que eles sejam, você não constitui um espírito de equipe subitamente. E por mais que a gente tenha uma capacidade estrutural, física, de ampliar leitos de UTI, você não consegue fazer com que as equipes adquiram esse grau de tecnicismo, de equipe de maneira súbita. Então, é muito importante não ficar só olhando qual é a capacidade de ampliação de leitos de UTI. O que é que nós temos que fazer para que os leitos instalados agora sejam capazes de atender a demanda. Um exemplo disso, né, colocando aqui, pontuando o que o senhor disse, o próprio governo do estado, no hospital regional, está contratando de forma emergencial 60 médicos, mais 20 fisioterapeutas. O processo seletivo está aberto, inclusive, e não é que vai contratar e já vai resolver. Tem todo um preparo, tem todo um treinamento, tem tudo para deixar pronto para os próximos dias, talvez até meses, né? Lembrando que os melhores profissionais de medicina intensiva, os mais experientes, nesse momento já estão afastados por conta da idade. Alguns com mais de 60 anos, ou que eventualmente têm alguma comorbidade, já não podem trabalhar. Os que restaram, né, os mais novos, mais experientes, capacitados, já estão na frente de batalha há 10 meses consecutivos.
Então, o que há no mercado para contratação emergencial certamente não é o primeiro time. O senhor disse 10 meses consecutivos. É claro que talvez não chegue ao extremo, mas já tem profissional médico se questionando tanto tempo nessa toada, digamos assim, e talvez preocupado, olha, eu preciso continuar à frente disso, ou não existe essa preocupação? Não, se questionando, não. O que você percebe nitidamente é a exaustão na face de cada um deles. É só você ir no hospital na hora da troca do turno. Inclusive, alguns profissionais saem do plantão do hospital da Unimed e vão dar o plantão no hospital Proncor, no hospital da Cacemes, um outro hospital, né? Ou seja, emendam os turnos. Eles estão extremamente exaustos. É um trabalho extremamente cansativo, fundamentalmente por conta da roupa, que exige que você, da roupa, da máscara, do face shield, que limita muitas ações, as suas atividades mais simples, como beber um copo d'água, como ir ao banheiro. Tudo isso é muito difícil. É uma logística muito complicada. São 6 horas consecutivas, porque às vezes eles seguram suas necessidades especiais para não ter que desaparamentar e reaparamentar. Até porque esse ato de desaparamentar e reaparamentar, muitas vezes exige um novo equipamento de EPI. Então, aí você tem um desperdício de equipamentos, né? Então, é uma situação realmente muito delicada e que nós não estaríamos aqui conversando sobre isso se não fosse as inúmeras cenas que nós vemos de aglomeração de pessoas que promove a disseminação do vírus. Doutor Maurício, o hospital acaba sendo o destino de todas as pessoas, ou em estado grave, ou suspeita, mas que acabam indo para o hospital. Eu perguntei isso também para o Ricardo Hayashi. Existe, de forma ativa, uma interlocução com o poder público, porque a gente tem ouvido também, inclusive, o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, dizendo que, na visão dele, as medidas de restrição, digamos assim, de pessoas com o novo toque de recolher, segundo ele, não são suficientes. Há essa interlocução, essa conversa com o poder público para ajustar isso, ajustar aquilo, ver o que pode ser feito? Antes, se você me permite, eu queria só te corrigir que você falou que o destino de todas as pessoas é o hospital. E eu queria alertar que não necessariamente. O destino da pessoa que está assintomática, no caso de um paciente Unimed, é ligar para a nossa central de teleatendimento, a Secovid. Por quê? Ele pode ter o seu atendimento marcado, ambulatorial, agendado. É um filtro. Ou seja, o hospital deve ser reservado para aquelas pessoas que estão com sintomas de média intensidade a grave intensidade. Porque uma simples coriza, uma cefaleia, uma febre, pode ser atendido no ambulatório. Então, além de oferecer a central, que agenda o exame sem que o paciente tenha que ir ao pronto atendimento, ele vai direto para a coleta, ele também poderá agendar uma consulta se for o caso, se houver a necessidade. Então, todo esse processo de orientação, de como se comportar, do que fazer, quais são as necessidades imediatas a se tomar, ele pode fazer contato com a central, a Secovid, que depois nós podemos disponibilizar o número aqui, mas resolve lembre que eu falei que 80% dos atendimentos do pronto atendimento são jovens na sua forma leve que não precisariam estar indo ao pronto atendimento. Poderiam fazer contato com a nossa central e a partir daí ter um atendimento ambulatorial. Um estágio antes. Exatamente. Isso facilita, favorece que o atendimento dos pacientes da sua forma grave tenha um atendimento mais agilizado lá no nosso pronto atendimento. Quanto ao relacionamento com o poder público, nós temos sim, desde o princípio. Nós já participamos de diversas reuniões promovidas pela Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. E com relação às medidas de restrição, logo no princípio da semana passada, na segunda-feira, eu enviei um ofício ao secretário municipal de saúde e ao prefeito, alertando sobre o aumento dos números de atendimento no Hospital da Unimed e solicitando a ele a adoção de medidas restritivas. Até porque nós sabemos que as medidas restritivas como toque de recolher, que foi adotado,
diminui o número de acidentes de automóveis, de motocicletas, reduzindo a ocupação de CTI, principalmente de outras causas, ampliando a capacidade de internação hospitalar. Que, no meu entendimento, é um dos aspectos que a população também não está enxergando. Quando você me disse no princípio da nossa conversa que o Hospital da Unimed tem 30 leitos de Covid, você não me perguntou aonde que estão os pacientes de UTI não Covid. Porque em fevereiro, a Unimed Campo Grande ela tinha 20 leitos de UTI ativos para todos os tipos de doença. E agora eu estou com 30 só de Covid. Ou seja, todas as outras doenças estão num único UTI de 10 leitos. E as pessoas não deixaram de adoecer nesse período. Mas se tinha 20, agora tem 40, então. Eu tenho 40 leitos ativos. Veja, eu tinha 20 leitos, eu tinha equipe de profissionais para 20. Eu já dobrei isso. Então, falar em mais 10 ou mais 20 significa buscar profissionais de saúde que não se forma da noite para o dia. É preciso tempo para formar bons profissionais na área de medicina intensiva. Doutor, só para a gente finalizar e pegar um ponto de vista do senhor também em relação... Hoje nós tivemos uma notícia positiva, em relação ao Reino Unido, da vacina da Pfizer e da BioNTech, que a agência de regulação do Reino Unido autorizou, credenciou a Pfizer e a BioNTech a começar o processo de vacinação na semana que vem lá, né? É uma esperança que a gente comece a startar esse processo com mais frequência a partir de agora? Sem dúvida que mas a gente precisa lembrar sempre que a vacina será sempre uma expectativa, uma esperança positiva para aquelas sociedades que estão conseguindo controlar a doença. Nós aqui no Brasil, nesse momento, sabemos que a vacina não vai chegar semana que vem, nem no mês que vem. E em uma semana, um mês, nós podemos estar diante de uma situação sem controle aqui em Campo Grande e no Brasil. Então, eu acho que nós precisamos estar mais focados no imediato. Vamos guardar essa esperança, mas vamos fazer a nossa tarefa dos dias de hoje, que é manter o distanciamento, a utilização de máscaras e a higiene das mãos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero.